A verdade insana sobre o poder secreto de Imo pode ser a reviravolta mais doentia e insana de toda a série One Piece. A cada novo capítulo, Oda tem revelado mais sobre os poderes de Imo e sua estranha conexão com os 5 Gorosei. Será que Imo é um usuário de Akuma no Mi ou é um verdadeiro demônio com o poder de conceder habilidades demoníacas aos seus servos? A verdadeira história de Imo é ainda mais louca do que poderíamos imaginar. Então vamos entrar nesse assunto. Embora já conhecemos o Gorosei há cerca de 900 capítulos, por muito tempo houve um grande debate dentro do fandom sobre se os Goroseis eram realmente lutadores ou se eram apenas figuras simbólicas e políticas. Essa questão foi finalmente respondida para nós no capítulo 1085, quando foi revelado que os Gorosei e Imo possuem transformações animalescas. Naquela época, vimos apenas silhuetas dessas transformações, mas ficou claro que esses indivíduos tinham habilidades de combate impressionantes e que certamente não eram apenas políticos. Então, durante o arco da Ilha Egghead, as transformações e o verdadeiro poder de todos os Goroseis foram revelados, com base no fato de que todos eles têm transformações híbridas inspiradas em yokais, e também com base no fato de que quando se transformam, eles possuem nuvens ao redor que são muito semelhantes às nuvens no Gear 5 do Luffy, só que escuras. A maioria de nós concluiu que todos os Goroseis possuem a Akuma no Mi do tipo Zoan mítica, extremamente poderosas. Com toda a atenção que as Zoans míticas têm recebido ultimamente e com a Akuma no Mi de Luffy sendo secretamente uma Zoan mítica desde o início, a revelação dos Gorosei faz sentido, e a maioria das pessoas simplesmente aceitou isso. No entanto, sempre houve alguns detalhes sobre os poderes dos Goroseis que não pareciam se encaixar com a nossa compreensão tradicional de como os poderes das Akuma no Mi deveriam funcionar. Os Gorosei podem ser convocados de qualquer lugar do mundo usando círculos mágicos misteriosos, que exalam magia negra. Parecem ser imortais e possuem habilidades de regeneração incríveis que os tornam praticamente indestrutíveis. Eles também parecem compartilhar uma conexão telepática entre si, o que lhes permite manter canais de comunicação psíquicas abertos, mesmo à distância. Quando seus poderes de Akuma no Mi foram apresentados pela primeira vez no mangá, eles não foram introduzidos da maneira tradicional. Em vez de listar os nomes das Akuma no Mi em si, o capítulo simplesmente nomeou a besta mística ou yokai, em que seus poderes são baseados. Essas discrepâncias entre os poderes tradicionais das Akuma no Mi e os poderes dos Goroseis levaram muitos a concluir que eles podem não ser usuários normais de Akuma no Mi Zoan místicas. Mas, se eles não são usuários de Akuma no Mi, então o que eles poderiam ser? E por que possuem poderes tão semelhantes aos de uma Zoan mítica? Oda pode ter nos dado uma pista extremamente importante no capítulo 1222 do mangá, quando o gigante de ferro de Imo liberou uma explosão de Haki incrivelmente poderosa que havia sido armazenada dentro dele há séculos pelo Joy Boy original. A força do Haki foi tão poderosa que forçou os 4 Goroseis que foram convocados para Egghead desde Marijoa a retornar a força para Marijoa e para suas formas humanas contra a vontade deles. Apenas Saturno permaneceu em Egghead, mas isso porque ele já estava em Egghead desde o início. Ele não foi convocado para a ilha de outro lugar. Ele estava lá fisicamente. A coisa mais importante sobre essa cena não é o que acontece com os Gorosei, mas sim o que acontece com o próprio Imo-sama. Embora Imo ainda estivesse seguro em seu jardim em Marijoa, e mesmo que ele nunca tenha sido convocado para Egghead, a explosão de Haki insana que atingiu os Gorosei parece ter tido um efeito direto em Imo também. De fato, Imo pareceu ser mais afetado pelo Haki do que os próprios Gorosei. Afinal, os Gorosei, exceto por Saturno, foram forçados a retornar a Marijoa, parecendo infelizes com isso, mas não parecem estar feridos. No entanto, logo após a explosão de Haki, Imo caiu de joelhos, respirando pesadamente e aparentando estar genuinamente abalado. Ele imediatamente percebeu que o responsável pela explosão de Haki era ninguém menos que o Joy Boy original. E essa breve cena nos oferece uma pista potencialmente enorme sobre a verdadeira natureza do poder de Imo e sua conexão com os Gorosei. O fato de que Imo parece ter sido mais afetado pela explosão de Haki que atingiu os Gorosei do que os próprios Gorosei sugere que há algum tipo de conexão sobrenatural estranha entre Imo e os 5 anciões. Então, essa cena sugere que os Gorosei não são apenas usuários comuns de Akuma no Mi, que agem de forma independente de Imo, mas ainda assim escolhem adorá-lo voluntariamente.
Essa cena sugere que os poderes dos Gorosei podem não vir de uma Akuma no Mi de forma alguma. Eles podem vir diretamente de Imo. E assim como os Gorosei têm uma conexão telepática entre si, eles podem ter uma conexão semelhante com Imo. Uma conexão tão forte que faz Imo sentir a dor deles em seu próprio corpo, se o ataque for forte o suficiente. Agora, uma teoria popular é que o único verdadeiro usuário de Akuma no Mi aqui é o próprio Imo. E ele de alguma forma usou sua própria Akuma no Mi para conceder poderes demoníacos semelhantes à Zoan mítica aos Gorosei. Basicamente, ele deve ter algum tipo de Akuma no Mi especial que lhe permite compartilhar seus poderes com outros, enquanto ainda mantém a capacidade de se transformar, porque, como vimos no capítulo 1085, Imo pode se transformar em algum tipo de criatura monstruosa junto com os Gorosei. Isso pode ser possível, mas a ideia de que uma única Akuma no Mi poderia fazer tanto parece um pouco irrealista. Imagine uma Akuma no Mi que não só pode dar um poder incrível ao seu usuário principal, mas também pode conceder habilidades absolutamente desproporcionadas a pelo menos 5 outros indivíduos. E estamos falando de permitir que esses caras tenham múltiplas transformações, sejam praticamente indestrutíveis, possam se comunicar telepaticamente, teleportar pelo mundo e assim por diante. Eu simplesmente não acho que uma Akuma no Mi poderia fazer tudo isso. Embora, para ser justo, já vimos algumas Akuma no Mi absolutamente desproporcionadas em One Piece. Eu não posso listar todas aqui, mas obviamente temos a fruta de barba negra. Temos a Gura Gura no Mi, que é um poder tão desproporcional que é considerado o mais ridículo do mundo. E se você lembrar do arco de Dressrosa, a Rob Rob no Mi de Suga é absolutamente insana. Ela pode transformar enorme quantidade de pessoas em brinquedos, apagar suas memórias, escravizá-las por longos períodos de tempo e, além disso, dar ao seu usuário juventude eterna. Então é possível que Imo tenha uma Akuma no Mi que seja como uma versão superior da Rob Rob no Mi da Suga, talvez permitindo que ele transforme brinquedos em pessoas imortais e super poderosas ou algo nessa linha. Isso significaria que os Goroseis não são humanos de verdade, mas sim brinquedos ou outra coisa que não é humana, mas que assumiu uma forma humana graças ao poder da Akuma no Mi de Imo. Essa é definitivamente uma teoria muito interessante. Eu vi uma teoria muito parecida também no Twitter, que explora a ideia de que Imo poderia ser uma espécie de fabricante de brinquedos que dá vida e poderes sobrenaturais a bonecos. Mas se você acha que ter uma única Akuma no Mi tão poderosa é um pouco demais, também existe a teoria de que Imo não é um usuário de Akuma no Mi, mas sim um demônio em si. De acordo com essa teoria, Imo seria na verdade um demônio, e é por isso que ele tem o poder de conceder habilidades semelhantes às das Akuma no Mi para outros indivíduos, como os Gorosei. Sabemos que a ideia de um demônio real é mencionada em One Piece na forma do demônio do mar, que pode ser a responsável pela criação das Akuma no Mi em primeiro lugar, e é por isso que qualquer um que consome uma Akuma no Mi não pode mais nadar, porque eles roubaram do demônio do mar, ou algo assim. Agora, a teoria de que Imo poderia realmente ser um demônio do mar existe há muito tempo, especialmente porque a palavra Imo pode ser lida ao contrário como Umi, que em japonês significa oceano ou mar. Um potencial problema com essa teoria é que Imo parece ter sido uma pessoa histórica que viveu durante o século perdido e foi um dos 20 reis que se uniram para formar o governo mundial na época. Ivanov acredita que esse Imo histórico e o Imo que atualmente governa o governo mundial são a mesma pessoa. Imo ser um demônio de verdade explicaria por que ele é aparentemente imortal e por que é tão poderoso. Mas isso não parece combinar com o fato de que, há 800 anos, ele era apenas um rei humano normal, que pode ter alcançado a imortalidade de outra forma, como usando a operação perpétua da Ope Ope no Mi. Então, ou Imo era apenas um humano que se tornou o governante do governo mundial e depois alcançou a imortalidade com a Ope Ope no Mi, ou ele foi algo mais o tempo todo. Talvez Imo realmente tenha sido um humano uma vez, mas em algum momento ele foi possuído por um demônio real, e esse demônio simplesmente assumiu o nome e a identidade de Imo da família Nerona. Alternativamente, Imo poderia ter sido um demônio o tempo todo, que apenas fingiu ser humano para enganar os outros reis e fazê-los aceitá-lo como seu aliado. Se Imo realmente é um demônio real, e particularmente o demônio do mar, isso explicaria muita coisa. Explicaria sua imortalidade, suas habilidades incrivelmente poderosas, incluindo a capacidade de criar minions demoníacos como os Gorosei, e explicaria por que ele está tentando inundar o mundo inteiro.
O demônio do mar tentando transformar o mundo todo em um grande mar faria muito sentido. Mas, se Imo não é um demônio literal e realmente começou sua vida como um humano normal, então precisamos explicar como ele se tornou tão poderoso, como ele se tornou imortal e como ele foi capaz de conceder poderes tão incríveis aos Goroseis. Uma possibilidade é que Imo tenha usado a ciência avançada do Reino Antigo para criar geneticamente os Goroseis, semelhante ao que o pai do Sanji fez com seus filhos, mas de maneira ainda mais avançada. Talvez os Goroseis tenham sido modificados geneticamente antes mesmo de nascerem e seus genes tenham sido combinados com os genes de animais ou até mesmo de criaturas míticas para lhes dar seus poderes incríveis, sem precisar de Akuma no Mi. Se esse fosse o caso, isso significaria que Imo é um cientista ainda melhor que Saturn e Vegapunk, já que nem mesmo suas pesquisas parecem tão avançadas e não conseguem alcançar resultados comparáveis. Pessoalmente gosto da ideia de que Imo começou como um humano normal, mas fez algum tipo de acordo com o demônio do mar para vencer a guerra antiga contra Joy Boy durante o século perdido, em troca da vitória na guerra e da imortalidade. O demônio do mar pode ter possuído o corpo de Imo e o compelido a transformar o mundo inteiro em um grande oceano. Um demônio real sendo capaz de conceder poderes demoníacos aos seus servos sem precisar de Akuma no Mi faria muito sentido e também explicaria por que Imo toma tanto cuidado para se esconder do mundo e para esconder a verdade sobre o século perdido. Imagino que as pessoas do mundo não ficariam muito felizes em saber que o governante secreto do planeta inteiro é um demônio do mar que pretende inundar tudo e transformar o mundo em um grande oceano. E esse raciocínio me faz pensar. Já estamos na saga final da história de One Piece, e mesmo assim, Luffy e os Chapéus de Palha ainda têm muitos inimigos para derrotar. Mesmo se excluirmos os rivais mais amigáveis como a Cross Guild, ainda temos Barba Negra e sua tripulação, os Almirantes, os Cavaleiros de Deus e seu líder Figuran Garlin, além de um homem misterioso que alguns acreditam ser irmão gêmeo de Shanks, ou relacionado a ele de alguma forma. E é claro, ainda temos Imo e os Goroseis. Já vimos os Chapéus de Palha lutando contra todos os 5 Goroseis durante o arco de Egghead, mas sabemos que todos os Goroseis sobreviveram à luta sem ferimentos graves. Por causa disso, os Goroseis continuarão a representar uma grande ameaça para os Chapéus de Palha no futuro, mesmo já tendo havido uma grande batalha entre eles. Mas o que isso significa? Teremos que ter uma revanche da luta entre os Chapéus de Palha e os Goroseis em algum momento, quando os Chapéus de Palha estiverem ainda mais fortes, ou Oda está planejando algo mais único. E se a habilidade de Vegapunk de se dividir em diferentes partes fosse, na verdade, um prenúncio do que vai acontecer no confronto final entre os Chapéus de Palha, Imo e os Goroseis. Ouça essa ideia. Se Imo realmente for um demônio genuíno e se ele concedeu alguns de seus poderes aos Goroseis para que eles pudessem servi-lo como seus servos, então, e se durante a batalha final Imo for capaz de recuperar os seus poderes demoníacos dos 5 Goroseis para si mesmo, a fim de retornar à sua forma suprema, o demônio do mar em toda a sua aterrorizante glória sobre-humana. Então, em vez de Oda fazer os Chapéus de Palha lutarem contra os Goroseis novamente, ele simplesmente funde o Gorosei com Imo, criando algum tipo de criatura suprema, um Megazord definitivo que serve como o vilão final de toda a história. Isso sim seria uma reviravolta chocante e um chefe final adequado para Luffy e toda a sua frota dos Chapéus de Palha. Se isso acontecer, espero que o design do vilão final seja algo absolutamente insano. Estou falando de uma monstruosidade gigante e épica. Mas e aí, o que vocês acham? Qual a sua teoria sobre Imo? Quem vai ser o vilão final em One Piece? Barba Negra? Imo-sama? Akainu? Comenta aí o que vocês acham. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!